Vamos começar aqui com a primeira pergunta, então, que é como fazer marketing se o código de ética restringe? Isso eu escuto muito, Carla, mas eu não consigo fazer divulgação do meu consultório, não consigo divulgar, eu não posso, eu consigo, mas o código de ética restringe. Então, o que é que eu faço? Primeiro, fazer propaganda, tudo que tem cara de propaganda, realmente não pode ser feito. O que é, na visão do código de ética, na visão do conselho de odontologia, fazer propaganda? É você prometer um resultado. Se você promete um resultado, eles entendem que você está iludindo o cliente. Então, se você promete um resultado, pode estar iludindo um cliente. Se você posta uma foto de antes e depois, por exemplo, de um tratamento, o conselho entende que você está prometendo aquele resultado. E na odontologia, a gente não consegue prometer um resultado, A gente não consegue jurar que vai chegar naquele resultado, porque é biologia, As pessoas respondem de maneiras diferentes a um determinado tratamento, a uma mesma técnica, por exemplo. Então é assim que o conselho de odontologia entende. Pelo menos essa foi a minha interpretação quando eu ouvi uma explicação de um conselheiro uma vez. E aí o que a gente pode fazer? É claro que palavras como promoção, gratuito, grátis, consulta, ganhe uma consulta, esse tipo de coisa eu não preciso nem dizer, que realmente isso denigre mesmo até a nossa classe. Existe uma forma de você divulgar o que você faz de uma maneira muito eficiente, que poucos colegas fazem de forma eficiente mesmo, que é você dando uma informação, você educando as pessoas. Você pode fazer isso online e offline, Você pode fazer isso através de palestras, por exemplo. Palestras são educativas, não é assim? Então você pode dar palestras em vários locais, você pode dar informações nas redes sociais. A gente vê alguns dentistas já entrando nisso de dar informações, ou seja, educar as pessoas que estão ali nas redes sociais. Então você pode dar uma informação importante a respeito daquilo que você faz, por exemplo, ortodontia, Você fazer um vídeo, ou escrever um post, ou fazer uma divulgação, um anúncio em algum lugar, pode ser numa revista, num jornal, pode ser offline também, dando uma informação importante, por exemplo, enfim, qual é a saída para quem precisa usar aparelho, mas não quer ter o sorriso metálico? Então, qual é a saída? Existe mais de uma opção de tratamento ou não? E aí você apresentar aquilo e você dá a sua recomendação. Então aqui, como fazer marketing se o código de ética restringe? O código não restringe você educar, você dá uma informação. E é o que a gente faz também durante as nossas consultas. Então você pode educar, você pode dar uma informação e não só uma informação, O ideal é você fazer uma análise daquela informação e você dar a sua recomendação. Então o que é que você, Dr. Gabriel, recomenda para aquele paciente que precisa usar aparelho, que precisa fazer ortodontia, mas se preocupa com a estética do sorriso? Não quer parecer adolescente usando aquele aparelho de metal. Então, qual é a sua recomendação e por que você recomenda aquele tipo de tratamento? É muito diferente de você simplesmente colocar, por exemplo, uma foto do aparelho, uma fotografia lá e falar aparelho de safira ou alinhadores estéticos, venha no meu consultório que eu faço esse tipo de tratamento. É muito diferente você educar, você dar uma informação e você simplesmente oferecer o serviço. Você oferecer o serviço, você se iguala à maioria dos dentistas que estão fazendo isso, que estão nas redes sociais. Até numa revista, se você colocar um anúncio lá,
simplesmente o endereço do consultório, como se fosse um cartão de visita, né? O endereço do consultório, ou a sua especialidade, o tipo de tratamento que você faz e o seu número do WhatsApp, seu telefone. E só você, o que tem de diferente naquele anúncio que poderia atrair a pessoa que está lendo aquela revista? Assim acontece nas redes sociais. Então, o que faz a pessoa clicar ali e te mandar uma mensagem? Ou seja, você educar as pessoas, isso traz mais valor para você. Você vai ser mais valorizado. Você, além de estar divulgando, fazendo marketing, está divulgando o que você faz, você ainda está não só divulgando e aparecendo lá, você ainda está gerando valor para aquela pessoa que está vendo. E ela vai pensar assim, puxa, que legal, né? A doutora Cláudia me deu uma informação que para mim foi boa. Achei importante, vou compartilhar, vou deixar uma curtida aqui e tal. Num primeiro momento, a pessoa pode até não te procurar para o tratamento, mas quando ela pensar em dentista, pode pensar em você, você ajudou, você deu uma informação. E isso pode ser usado em qualquer canal de aquisição de pacientes. Não só nas redes sociais, tá? Mas as redes sociais é o que hoje está sendo mais falado. Tem muita gente lá, milhões de pessoas no Facebook, no Instagram. Então, quem souber trabalhar direitinho lá, educando, dando essa informação. E aí você tem vários níveis de pessoas que estão lá, níveis de consciência. Tem aquelas pessoas que já te conhecem, aí você fala de uma maneira. Tem as pessoas que nunca te viram na vida, que não imaginam que você seja dentista, então você tem que falar de uma outra forma, né? Você tem que se apresentar de uma outra maneira. Tem aquelas que já sabem que precisam de dentista, mas não te conhecem. Então, se você pensar na gama de possibilidades ali dentro, você pode pensar em diversas maneiras de se comunicar sem ferir o código de ética e gerando valor para aquelas pessoas. Segunda dúvida, grande dúvida. Carla, como é que eu consigo ganhar mais no consultório se a minha concorrência são as grandes clínicas? Se as grandes clínicas estão chegando e muitas vezes cobram um valor menor do que eu para os meus pacientes, eu acabo perdendo pacientes para as grandes clínicas. Então, o que fazer? Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Primeiro você tem que conhecer a concorrência, né? Eu sempre falo isso. Vai lá ver como é que essa grande clínica atende. Vai lá ver o atendimento deles, né? Como é que agendamento, horário de funcionamento, para você ver o que é que eles têm de diferencial, o que é que eles têm de bom e de ruim e qual é a diferença para o seu atendimento. Apesar de você possivelmente ter um consultório pequeno, uma cadeira, máximo 2, né? Essa é uma diferença para as clínicas que têm 5, 6 ou até mais cadeiras em funcionamento. Mas qual é a diferença, né, de atendimento, diferença a recepcionista como é que trata? Vai lá ver, tá? E aí você olhar para dentro do seu consultório, né? Então, o que é que eu estou fazendo também de diferente? E o mundo vai mudando, o mercado vai mudando, as pessoas também vão mudando, vão tendo outras necessidades, tá? Cada vez tem menos tempo. O que é que então você está fazendo no seu consultório para melhorar alguns pontos que precisam ser melhorados? Para isso você precisa avaliar como é que está o seu atendimento, como é que você está fazendo uma consulta, o atendimento da sua funcionária. Tá? E aí eu chamo isso de diferenciação. A gente precisa sempre buscar se diferenciar. Se a gente não for diferente da maioria, ou se a gente for pior que a maioria, na visão do cliente, na visão do paciente, tem que sempre levar em consideração que é na visão dele, não é na sua. Porque geralmente, pra gente, tá tudo bem, a gente faz uma consulta excelente, a gente tem um atendimento ótimo, minha funcionária é ok, né? Muitas vezes a gente joga a culpa em cima do paciente, ele é que vai lá na clínica mais barata.
porque não sabe, não conhece, não está me valorizando, mas o que é que você está fazendo de diferente no seu consultório? Então a diferenciação é algo que deve ser sempre buscado. A gente sempre tem que estar atrás disso. Diferenciação no ambiente, no tipo de atendimento, então você pode dar um atendimento mais personalizado para o seu paciente. Né? Vai saber se o atendimento lá na grande clínica tem volume de paciente, às vezes é melhor do que o seu dentro do seu consultório. Né? É na visão do cliente, é na visão do paciente. Tá? Isso é fundamental. Então, em que você pode se diferenciar? Primeiro, atender um público diferente do que essas clínicas grandes. Será que o tipo de pessoa que você atrai para o seu consultório, faixa de renda, o bairro onde mora, idade, será que é igual à da grande clínica? Isso é um ponto. Né? Se o seu público for diferente, você já tem essa diferenciação. A clínica não é sua concorrente. Então, o seu ambiente, o atendimento seu, da sua funcionária, a organização do consultório, né? A eficiência no atendimento, na hora da consulta, como é que você se coloca na consulta, como é que você se apresenta, que tipo de jaleco, a roupa, como é que você tá, a sua aparência. É importante pensar em que é que você é diferente. Numa técnica, se você fizer uma técnica odontológica mais específica, mais moderna, enfim, diferente da concorrência e que traz um resultado melhor por causa disso, você já tem um diferencial também. Então você pode também se diferenciar na técnica e no resultado. Tá? E aí você tem que mostrar isso para o seu paciente. Você precisa daí divulgar isso. Ou entre os próprios pacientes, ou entre os colegas, ou fazer uma divulgação nas redes sociais, enfim, tem várias formas de você divulgar o que você é diferente, o seu diferencial. Como aumentar a clientela? Quando a gente fala em clientela, a gente pensa em pacientes fidelizados, né? Pacientes que já estão retornando, né? Antigamente eu ouvia falar assim, um dentista para formar clientela, em 5 anos ele já tinha uma clientela formada. Que eram pacientes que já estavam retornando, que ele não precisava muito mais se preocupar em atrair novos pacientes. Logo que eu me formei, eu ouvia isso, 5 anos. Mas não é assim, né? Eu demorei mais do que isso. E tive que correr atrás, tive que aprender estratégias de marketing, tive que me virar, porque não aconteceu naturalmente. Primeiro ponto é atrair pacientes novos. De que jeito, Carla? Divulgação. Eu falo sobre 19 canais de aquisição de pacientes, 19 lugares em que você pode divulgar, dar informação, divulgar o que você faz. Isso faz você aparecer para as pessoas da forma certa, né, com estratégia, e isso vai atrair pacientes para o seu consultório. Então, primeiro ponto para aumentar a clientela. Claro, parece óbvio, mas é assim, atraindo mais pacientes, tá? Segundo, fechando mais tratamentos. Então, não adianta as pessoas entrarem se você não fecha tratamento com elas. Então, se você não fecha os tratamentos, você não tem um paciente. Você só tem uma pessoa que foi lá fazer uma consulta e você passou lá o que tem que ser feito, um planejamento, falou e tudo mais, falou do custo financeiro para ela, do valor cobrado, e ela ficou de pensar e foi embora. E não fechou com você. Então ela não se tornou seu cliente, não faz parte da clientela. É importante atrair pacientes, mas é importante fechar tratamentos, né? Existe estratégia para fechar mais tratamentos. Existe um script de oferta de tratamento que você deve usar. Né? Afinal, naquele momento, na hora da consulta, que você vai fechar, que o paciente vai dizer sim ou não para o seu tratamento, para iniciar com você, é o momento que você está oferecendo o seu tratamento. É um momento crucial. A partir dali, ele pode ou não se transformar no seu cliente. Tá? Então, é importante fechar mais tratamentos, mas saber como fazer isso.
A gente não aprende isso com ninguém, não aprende na faculdade, nada, ninguém dá nenhuma noção disso pra gente. Não basta ser simpático, não basta ser sorridente, não basta ser bom na técnica, não basta. Para você fechar tratamento, não basta isso. É preciso você saber como conduzir aquela consulta. O que falar primeiro, segundo, terceiro, tudo dentro daquilo que o paciente precisa, é claro. Mas você quer influenciar aquela pessoa a fechar o tratamento com você. É para isso que a gente fez odontologia. É para tratar das pessoas. Mas se elas não confiarem na gente, se você não explicar, elas não entenderem o que vai ser o tratamento, enfim, elas não fecham. Aí vão para o outro consultório. Aí muitas vezes vão aqui para a segunda pergunta aqui, para concorrência. E você perde, muitas vezes não sabe por quê. Existem princípios, né, que você pode usar na sua consulta para montar um script e tirar todas as dúvidas e você se cercar de argumentos para convencer a pessoa a fazer o tratamento que ela precisa. Muitas vezes, não sei se acontece com vocês, é urgente aquele tratamento e o paciente parece que não entende isso e não faz o tratamento, mas existe uma urgência, tá? E a gente sabe que na maioria das vezes eles têm condição de pagar pelo tratamento, mas por alguma razão ou ali no meio do que você estava falando não conduziu bem e ele não sentiu segurança e não fechou e não começou a tratar com você. Para fidelizar, como é que faz, Carla? Como é que eu faço para fidelizar um paciente? A fidelização é o resultado do encantamento do paciente. Então você precisa encantar. Como é que encanta? O encantamento é resultado de um ótimo relacionamento seu e da sua equipe com as pessoas, seu e da sua equipe com os pacientes, com os potenciais pacientes. Um relacionamento pós-tratamento também, não só durante o tratamento, mas terminou o tratamento, ainda mandar uma mensagem, ligar de vez em quando, não só para pedir para retornar, mas também para saber como é que ele está. Dar uma informação importante a respeito daquele tratamento que ele fez, como manter aquilo que foi feito, tá? Como manter a saúde bucal, enfim, relacionamentos que agreguem valor, que gerem mais valor. Então, relacionamento, o resultado que você promoveu para aquele paciente também é importantíssimo para o encantamento. Tem que ser um resultado ótimo. Você tem que ter atingido o seu objetivo, a sua meta naquele tratamento com ele. E ele tem que perceber isso. É claro que ele tem que perceber isso. Cabe a você, no relacionamento durante ali todo o tratamento, sempre falar do resultado que tá sendo obtido, do que aconteceu, mostrar como era antes, né? Fotografar, olha como é que era o seu dente, olha como é que estava o seu sorriso, a sua oclusão como é que estava, olha como é que está hoje. Tá? Porque às vezes a pessoa se esquece, num clareamento, olha como era e como está hoje, tá? E aí também é o resultado da satisfação do cliente. Então o encantamento é um somatório do relacionamento excelente, resultado ótimo e a satisfação. Isso leva ao encantamento, que leva à fidelização. Como é que eu posso divulgar meu consultório? Eu falo sobre 19 canais de aquisição de pacientes. Existem 19 formas, 19 lugares e estratégias para você divulgar o que você faz no seu consultório, o seu serviço, tanto online quanto offline. Então, tem formas que são online, por exemplo, redes sociais, Google, você pode lidar com anúncios, você pode lidar com e-mail marketing. Existem várias formas de você chegar nas pessoas online, tá? Através de blogs, de site, de outras pessoas ou de outras empresas, tá? E existe a maneira offline. Então tem a online e offline. Offline são as maneiras tradicionais, né? Palestras,
anúncios em revista, jornal, rádio, dependendo da cidade, ainda vale a pena fazer um outdoor, por exemplo. E isso são canais de divulgação offline. No online é preciso saber como divulgar, porque muitas vezes eu pergunto para os colegas assim: vocês fazem marketing digital? Vocês usam o marketing digital para divulgar o seu consultório? Ah, Carla, eu faço sim. Mas na verdade o que faz é publicar alguns posts. Isso não é fazer marketing digital. Tá? Fazer marketing digital é você fazer investimentos naquela plataforma para que a sua publicação, seu post, seu vídeo seja divulgado para aquelas pessoas que você quer, para aquelas pessoas que você definiu, ou só para mulheres, ou só para mães, ou só para pessoas de 30 a 60 anos, enfim, ou só para pessoas da sua cidade, da sua região, da região do seu consultório, para o seu bairro. Você pode fazer esse tipo de divulgação só para o seu bairro, investe um pouquinho de dinheiro lá. Marketing digital não é fazer post no Face e no Instagram, não. É você saber fazer anúncios, que aí precisa saber a estratégia certa para que esses anúncios cheguem em quem você quer atrair para o seu consultório. Divulgação online. É preciso, quem começa a mexer com isso, é preciso aprender a fazer isso de maneira eficiente, que dê resultado, que realmente traga pacientes. Tá? Nem todo mundo que vê o seu post, que fala com você, nem todo mundo que fala com você pelo Face, pelo Instagram, vai marcar uma consulta. É assim mesmo. Nem todo mundo vai nem todo mundo vai ao seu consultório. Tem gente que agenda e falta. Por isso é preciso fazer anúncios, é preciso investir nas redes sociais para que aquela sua publicação seja espalhada para muitas pessoas, para milhares de pessoas. É um custo baixo para algumas chegarem no seu consultório e você poder aumentar a clientela aqui. Tá? Mas existem 19 formas de você fazer isso. Ah, Carla, eu não gosto de ficar nas redes sociais, eu não sei o que publicar e tudo mais. Vai fazer divulgação offline. Vai procurar onde está o seu público e tudo mais. Tem toda uma estratégia para você fazer da forma mais eficiente. Por último, Carla, os pacientes fazem orçamento, mas não fecham o tratamento. O que fazer? Você passa o valor do tratamento, apresenta todo o planejamento, fala quanto vai custar. E ele não fecha. Fala, ah, doutora, não tem dinheiro, ou agora eu não vou fazer, eu vou pensar, né? O que as objeções que os pacientes costumam falar são essas. Ah, eu não tenho tempo agora, eu vou ver, acho que daqui uns 3 meses eu faço. O que você precisa fazer? Você deve fazer o que está no seu controle. Você nunca vai saber se aquele paciente vai fazer o tratamento com você ou não. Você não tem controle sobre isso. Ele vai fazer se ele quiser, tá? Mas tem alguns passos, algumas coisas que você pode fazer que estão no seu controle, que aí sim você tem que dedicar um tempo. A primeira coisa o primeiro é entender a jornada. O que é a jornada do cliente? A jornada do seu paciente. Como é que ele vai chegar no seu consultório, se é fácil esse caminho, se a localização é fácil o acesso, como é que é o seu ambiente da recepção. Aí ele chega, entra na porta, qual é a primeira coisa que ele vê, como é que a sua recepcionista está recebendo, está sempre uniformizada, está maquiada, cabelinho arrumado, né? Recebe com um sorriso ou fica ali no computador olhando para baixo e o seu paciente ou potencial paciente tem que chegar no balcão e falar com ela e chamar a atenção dela para ela levantar os olhos e olhar. O atendimento telefônico, existe alguma dificuldade para agendamento? Então isso tudo é você entender a jornada do seu cliente, todo o caminho que ele percorre até chegar em você dentro do seu consultório, na sua consulta. O que ele faz em primeiro lugar? Primeiro, ele vê uma divulgação sua. Segundo, ele telefona ou manda um WhatsApp. Então, como é que está essa comunicação? Está fácil, está rápida ou não? Está eficiente?
Até que ele chega no ambiente da sua recepção, que é que ele encontra lá. Ele encontra revistas boas para ele ler, ele encontra uma televisão que dá informações importantes para ele, ou que está num canal qualquer de, sei lá, de futebol, ou de, enfim, de culinária. Às vezes ele é um homem, senta lá e não sabe nem fritar um ovo, né? E está lá num programa de culinária. Então, como é que está toda essa jornada? Para ele valorizar você, a hora que chega lá na consulta, a intenção é que ele feche o tratamento. E que aí ele gostou, foi fácil, foi tranquilo todo esse caminho que ele percorreu até chegar lá dentro da sua consulta. Para daí ele conversar com o dentista, porque o que ele quer é ter acesso a você. É isso que ele quer. Mas existe um caminho antes, não tem como fugir disso. Então você tem o controle de entender essa jornada. Isso você pode fazer. Parar, sentar, pensar como é que está isso, percorrer o caminho que ele percorre, sentar na sua própria recepção, deitar no seu equipo para ver, enxergar o que é que ele vê quando ele está deitado. Pôr uma pessoa do lado no seu mocho ali, a sua funcionária ou um parente, alguém, né, um filho ou enfim, a esposa, colocar sentado no mocho ali como se fosse dentista e você deitado, bem deitado, e conversar assim. Para você sentir o que o seu paciente sente, as dificuldades que ele sente nessa jornada. Qual é a melhor maneira de conversar com o paciente? É com ele deitado ou com ele sentado e no mesmo nível que você? Tá? Tudo isso você pode entender. Você tem controle. Outra coisa que você tem controle é você fazer um script de oferta do tratamento. Então, o que é que você vai falar na hora de dar o planejamento, falar de benefícios, falar do tipo de tratamento, como é que vai ser e, por último, o custo financeiro para o paciente. Tem que ser por último, tá, gente? A última coisa que você fala é o valor. Numa consulta, você pode falar o que quiser para o paciente, mas o valor financeiro tem que ser por último, o valor do tratamento. Senão, se você fala lá no começo e depois vai explicar o tratamento, ele fica pensando naquilo, será que tá caro, será que tá barato, como será que eu vou pagar, acho que agora não, puxa, eu quero fazer aquela viagem. A mente dele viaja para longe e ele não presta atenção no que você tem para falar e você quer a atenção dele, certo? Você precisa da atenção dele, senão ele não vai entender o que você está oferecendo. Então, por isso, um script. Um script nada mais é do que uma sequência, uma ordem daquelas informações que você tem para passar para o paciente, de maneira que ele entenda que ele precisa daquele tratamento. Você quer convencer, você quer oferecer, você quer poder tratar dele, você quer trazer aquele benefício para ele. Mais um ponto que você tem controle é fazer um contato com ele após a consulta. Então você fez a consulta e ele ficou de pensar: o paciente está perdido, não vou conseguir mais fechar esse tratamento, né? Esse não vai virar meu cliente. Faz um contato depois com ele, tá? Você pode fazer de duas formas. Aí uns 2 dias, 3 depois da consulta, você pode ou ligar para ele, mandar um WhatsApp perguntando se ficou alguma dúvida, que você está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas dele. Às vezes são tratamentos mais complexos, realmente o paciente não consegue entender totalmente o que vai ser feito, a abrangência do tratamento, principalmente em casos de reabilitação oral. Na ortodontia também é um pouco confuso para ele, determinados tipos de tratamento. Ou então você entrar em contato dando mais informações sobre aquilo. Então, se é um caso de implantes, né, você pode mandar uma pesquisa sobre pacientes que fizeram implantes, que o resultado, a longevidade do implante, enfim, você pode dar informação seguida de recomendação. Lembra que eu falei da recomendação aqui no começo, né? Ou seja, uma informação de valor para ele. O que é que você recomenda? Você já recomendou na consulta alguma coisa, né? Você já recomendou um tratamento para ele. Então, reforçando isso. E por quê?
né? Alguma coisa um pouco diferente do que foi falado na consulta. Isso gera valor e não simplesmente você entrar em contato assim: ah, fulano, você já quer agendar para começar o tratamento? Ah, dona Maria, você já quer fazer o tratamento? Quer já agendar? Vamos começar quando? Tá? Assim não é eficiente. Tá? Então, o que você tem controle aqui para fechar mais tratamentos? Entender a jornada do paciente, entender esse caminho, isso é fundamental. Não é fácil, leva um tempo, mas é fundamental. Depois, preparar a sua consulta, né, o seu script de oferta de tratamento. E terceiro lugar é o contato depois da consulta. Se você não fecha naquele momento, o que é que você pode fazer, como entrar em contato com aquela pessoa. E às vezes ela não fecha naquele momento, mas você já se diferenciou dos outros colegas mantendo esse contato com ela, tendo esse contato depois da consulta. Muitos poucos fazem isso.